foi uma coisa bem curta, assim, foi um flash. Eu sabia que ia morrer. Me sentia fora do corpo, vendo o meu corpo se debatendo nas águas. Agora eu tô fora do corpo, mas não tô morto. Não sentia dor, não sentia nada. Eu queria ficar lá. Não sou louca, isso existe, né? O que sou, quem sou, de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo aqui. Quem nunca se pegou tentando responder esse questionário da vida? Quando você começa a entender um pouco melhor que, na verdade, você é um espírito imortal, você começa a se preocupar também com o lado espiritual da sua vida. Na medida em que nós levamos a sério a vida, é que nós também podemos passar para a morte com uma serenidade muito grande. Questionar a vida para entender a morte? Mas o que é morrer? Será que é algo que assusta? Como é que se definir? Acho que a morte é só uma passagem para uma outra vida, né? A morte termina para a pessoa naquele corpo, mas está provado que existem fenômenos indicando que essa vida continua em outra dimensão. Não pensei nisso ainda, está muito cedo. Você vai ter que morrer, não adianta. A morte é feia, ela é surpreendente para a pessoa que é pega de sobressalto, para a pessoa que não se preparou vivendo profundamente. Eu penso que viver eternamente seria muito chato, seria muito cansativo. Aí eu não sei, eu teria que morrer para mim poder saber. Depois eu venho contar para você. A morte é mesmo uma incógnita. Talvez por isso ela é sempre assunto de discussão no mundo real. O que apavora é o seguinte, morrer e não saber para onde vai, né? E na ficção. Quem usaria morrer por alguns instantes e logo ressuscitar, apenas para ver a morte de perto? Neste filme, a morte é o fascínio desse grupo de estudantes de medicina. Chegar no limite da vida e descobrir o que vem depois. Na realidade, muita gente diz ter vivido essa experiência sem querer e de maneira brutal. Eu sabia que ia morrer. E nesse momento você tem uma revisão de todos os pensamentos, sentimentos, emoções que você teve, principalmente perante as outras pessoas. Djalma é piloto de avião, mas foi num acidente de moto que ele diz ter viajado para outra dimensão. Ficou em coma e, mesmo assim, conta que conseguiu enxergar tudo o que estava acontecendo com ele. Sabia que ia perder uma perna e também teve a oportunidade de rever a vida. Deu uma sensação de melancolia por não ter conseguido fazer tudo que eu tinha que fazer durante essa vida. Entender os sinais e a viagem que fez era o grande desafio para o piloto. É interessante nesse momento que você acessa as informações de uma maneira muito rápida e muito fácil. Quando o corpo descansa, dorme, ou sofre um desmaio, ou qualquer tipo de, vamos dizer assim, inconveniência para que a consciência fique ali dentro, a consciência se protege saindo do corpo físico. Então é uma forma de proteção natural que nós temos a traumas e acidentes e coisas assim. A maioria descreve, eu não senti dor alguma, porque eu estava vendo tudo de fora. Projeção consciente, ou seja, sair do corpo físico, ver tudo de um outro ângulo e por sua livre e espontânea vontade, sem que você tenha passado por nenhum tipo de acidente ou estado em coma. É exatamente isso que se faz aqui nesse lugar onde eu estou, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Aqui funciona o CAEC, Centro de Altos Estudos da Consciência. Esse centro tenta entender o porquê desses fenômenos e em que tudo isso ajuda o ser humano. No CAEC, sempre tem um aluno novo. Djalma chegou ontem por aqui. Para tentar desvendar os mistérios que envolvem a vida e a morte, os pesquisadores fazem diversos tipos de projeções conscientes. São 15 confortáveis laboratórios. O jornalista Wellington Correia se prepara para mais uma experiência. Ele relaxa e se concentra. Aqui todos os laboratórios são assim, muito simples. E não existe nenhum tipo de equipamento que possa auxiliar na hora da experiência. O único equipamento que eu estou vendo aqui é o ar-condicionado para refrescar o ambiente, esse extintor de incêndio aqui e a luminosidade que pode ser controlada por essa chavinha aqui, pelo dimmer. E as cores usadas nesses laboratórios são o azul e o branco. Esse aqui é inteirinho branco, paredes brancas, inclusive o chão é um cimento branco. E aqui também a gente não pode entrar de sapato, de jeito nenhum. O Marcos está aqui nessa outra sala, preparando que ele vai começar uma experiência. Marco Antônio usa a técnica da imobilidade física. Ele fica durante 3 horas olhando para o mesmo ponto.
No início do experimento, eu trabalhei com energia, né? Eu comecei a sentir a descoincidência. O que é essa descoincidência que você fala? Descoincidência é quando você sente que algo está se desprendendo do corpo, né? Você se sente como se o seu braço estivesse virando um outro, estivesse saindo desse braço aqui, né? Um outro braço. Aqui se pesquisa a consciência através da própria consciência. O objetivo, segundo os pesquisadores, é responder às 5 perguntas básicas da vida. Lembram? O que sou? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? E o que estou fazendo aqui? As imagens do hospital não saem da cabeça de Dona Leontina. Ela estava pronta para o parto. Era o nascimento da 3ª filha. Mas uma complicação fez com que ela entrasse num coma profundo. Eu sabia que estava entrando em coma. Eu estava doente, fui para a mesa cirúrgica e, de repente, começou a me faltar o ar. Eu pedia que eles me dessem ar, eu fazia gesto. Começava ali uma experiência nunca antes vivida por Dona Leontina. Mas, de repente, veio uma voz e me levava embora. E essa voz vinha e dizia: é morte, é morte, é morte, é morte, é morte, é morte, é morte. A morte estava próxima. Era uma viagem fora do corpo, conta Dona Leontina. E essa voz me levou até, diante de um quarto. Me colocou dentro de um quarto. Parece que quem estava cuidando de mim eram homens. Parecia que eram médicos. Era mais que um? Era mais ou menos uns 6 a 8. Eles ficavam tudo em volta daquele... Eu chamo uma mesa, mas era uma cama. Mas ela era alta ou mais alta que uma mesa, tá? Me colocaram numa altura assim que dava para eles... Eu olhar para eles, eu via muito as mãos deles, tudo. Mas eu não via o rosto. O rosto deles era tudo coberto. De repente, eu me sentindo eles todos cuidando de mim, eu olhei do lado. Para trás, nunca olhei. Olhei do lado e eu via os médicos que estavam comigo antes, cuidando de alguém. E aquele alguém era eu. Eu sabia que era eu. Dona Leontina só acordou 20 dias depois e garante que não sentiu medo. Eu sentia que eu estava mais viva, que lá que eu estava viva. Ah, é? Tanto é que eu não queria sair de lá. Não sentia dor, não sentia nada. Eu queria ficar lá. 19 anos depois da experiência, Dona Leontina diz que encontrou uma explicação para o fenômeno que viveu. Ela acredita que foi um aviso. A filha mais velha teve a mesma complicação que ela durante um parto. Vivian morreu na mesa de cirurgia. Se aconteceu com a minha filha, tudo o que aconteceu comigo, ela recebeu, alguém recebeu ela. Como me receberam quando eu entrei em coma, eu tenho certeza que se perguntasse se ela queria voltar, ela ia dizer que não queria. EQM, experiência de quase morte. É assim que os pesquisadores definem essa viagem para fora do corpo. O assunto tem chamado tanto a atenção que a cada dia cresce o número de pesquisadores. Malu Balona é uma das 800 pessoas ligadas ao Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que atua há 13 anos em 7 países, inclusive no Brasil. A morte tem os seus lados positivos, é preciso a gente encarar isso aí com muito realismo. A vida da pedagoga Lucy tem uma ligação muito forte com as águas do mar. E não é para menos. Num final de tarde chuvoso, em 78, Lucy conta que apreciava a paisagem, sentada nas pedras com uma amiga. Só que a maré subiu e levou as duas para o fundo do mar. A minha consciência, a minha alma saiu do meu corpo. O meu corpo continuou se debatendo sobre as águas e eu via tudo. Lucy diz que sempre questionou a vida e de repente estava ali, visitando a morte. Eu fui caminhando por um túnel que, a princípio, ele era escuro, ele era acinzentado. E a partir daí, o meu corpo flutuava, deslizava sobre esse túnel. E eu ia caminhando. No que eu ia caminhando, também eu tive a oportunidade de rememorar toda a minha vida. A infância, a juventude e até onde eu me encontrava. Fazer uma longa viagem, mas não assim. Segura dentro de um avião, vendo as nuvens passar do lado de fora. O
destino certo e hora marcada para pisar em terra firme. Fazer uma longa viagem para uma outra dimensão. Ver tudo do alto. Ficar solta num espaço. Solta nesse espaço, poder estar de frente com aquilo que chamamos de morte. E depois, poder voltar para contar o que viu, ouviu, falou e sentiu. E ainda garantir que só voltou porque pediu e teve uma segunda chance. Será mesmo que essa segunda chance existe? Será mesmo que podemos escolher entre morrer ou viver? Há uma discussão, sim, sobre isso. Muitos casos, há relatos de que a pessoa teve uma segunda oportunidade. Ela pôde optar em não voltar. Um deles falou para mim assim, que tinha que me mostrar algo muito interessante. Ele falou, eu vou te mostrar algo. Se você quiser mesmo ficar, você vai ficar. Mas vamos ver o que você vai sentir. Aí eu pedi que ele se apressasse, que mostrasse rápido. Aí ele me mostrou, num canto daquele quarto, ele me mostrou o meu sogro e meu marido, mais em cima. Mais embaixo mostrou a minha mãe e minhas duas meninas, não a do parto. Não a do parto. Não, a Débora e a Vivian. Ele me mostrou. Quando eu olhei, eu falei, ai meu Deus, que saudade que eu tô deles. Eles acham que não podem viver sem mim. Aí eles perguntaram, e nem você sem eles. Eu pedi para ele, tendo revivido a minha vida, a oportunidade de estar voltando. Porque ainda, para mim, estava claro, não estava na hora de eu estar do outro lado. Você acha que isso foi uma segunda chance? Isso foi uma segunda chance. A própria possibilidade de você vir novamente à Terra através de uma outra reencarnação já é uma segunda chance, né? Eu acredito que se a pessoa morre, ela não volta de jeito nenhum. E só Deus pode decidir se a gente pode viver ou morrer. Nós nunca sabemos no que nós vamos morrer. É uma mistura de tudo na minha cabeça. Ficção e realidade se confundem na cabeça do jornalista e crítico de cinema Eduardo Vivacqua. Como no filme, Eduardo também já precisou de um choque no coração para voltar a viver. Ele teve uma parada cardíaca e fez uma viagem rápida para outra dimensão. Eu sentia que eu estava entrando num outro universo. Foram alguns segundos, quando eu me acordei, eu estava sendo massageado no coração. De volta à vida, o jornalista não estava livre de mais uma experiência de quase morte. No ano passado, Eduardo teve uma infecção e entrou em coma. Era mais uma viagem, só que desta vez, um pouco mais longa. Eu tive num lugar perigosíssimo, assim, que de repente tudo ia explodir. Eu tive num lugar em que eu estava preso, como se fosse num colégio interno. Num outro lugar que eu tive era tudo verde e aparecia assim como uma pessoa, assim como sendo um algoz condenando tudo de errado que eu tenha feito. Nessa segunda experiência de quase morte, o Eduardo ficou em coma 15 dias. E ele está aqui me contando que fez uma viagem excepcional e que esses dias foram os melhores da vida dele, foram os mais bem vividos. Eduardo, em coma e os melhores dias da sua vida? Pelo reencontro com os que já morreram, meu pai, minha mãe, o irmão que morreu, avós, primos, todos eles estavam como que me dizendo, você vai viver, você vai voltar. Estavam me dando uma lição de vida e eu estava aprendendo. Eduardo conta que viver essa experiência é perder um pouco a noção de vida e morte. Uma loucura, mas uma loucura saudável. Viu que o outro lado me trouxe uma sabedoria muito grande para voltar e para saber também entender melhor o ser humano. Toda a área que eu estava era uma área azul clara, um branco quase azulado, sabe? Um branquinho, quase um tom leve de azul. Essa cor era que eu via sempre em todo o ambiente, do hospital, das pessoas que passavam por mim. Eu sempre via essa cor nas pessoas. 14 anos de idade, um disco gravado e um caminho de sucesso pela frente. Um carro, uma rua movimentada, um poste, um acidente. Uma carreira bruscamente freada. Para mim, tinha sido uma bobagem qualquer, um choque qualquer, assim. Não tinha me machucado tanto, né? Eu não estava, assim, desesperada. O acidente com a cantora de forró, Silene Araújo, chocou os pernambucanos. Foi em 83. Silene era uma profissional precoce. Apresentava um programa de TV e fazia sucesso como cantora. Esse teu olhar. Chegaram a divulgar em televisão, no programa de televisão que eu tinha morrido. Mostrar a capa do disco na época, né?
estava com o meu primeiro disco, que a cantora já está no hospital em coma profundo. Alguns já dizem que ela faleceu e não querem falar. Eu tinha 14 anos, não tinha consciência disso, né? Eu vim ter essa consciência meses após já ter saído de coma, quando eu vim ter essa consciência que eu tinha feito a viagem, né? Eu tinha morrido, estava me vendo ali. Silene garante que visitou a morte. Ela disse que tentava tocar as pessoas e atravessar paredes. Tentei algumas vezes pegar na mão da enfermeira, apertava assim a mão da enfermeira pedindo água, que eu tinha uma sede louca. E passava a mão dela, a mão passava direto pela mão dela e ela não me ouvia. Eu gritava, chamava a enfermeira e ela não me ouvia. Algumas vezes eu me via, outras vezes eu me via dentro do meu próprio corpo e outras vezes eu estava de cima me vendo. Eu ficava um plano alto, como se eu tivesse uns 2 metros de altura e vendo de cima o meu corpo e as 2, 3 pessoas próximas. Nesse plano, Silene conta que encontrou uma pessoa. O tempo todo que eu estava, eu estava deitada lá na cama, eu estava calma, serena, todas as vezes que aparecia a presença de Dom Adelino Dantas, né? Ele era o único que conseguia me sentir, o único que conseguia sentir minha mão era ele, o único que conseguia ouvir o que eu estava falando era ele. Dom Adelino Dantas era o bispo do Rio Grande do Norte. Ele morreu um pouco antes de acontecer o acidente com a cantora. Silene Araújo e Eduardo Vivacqua dormiram por um longo tempo num coma profundo. Mas, segundo os pesquisadores, a consciência esteve sempre em alerta. Uma pessoa pode estar com o corpo físico inanimado, com o corpo físico sem reação alguma e, ao mesmo tempo, estar lúcido e consciente em outra dimensão. É uma vida inteligente mesmo. É uma vida muito inteligente, porque, inclusive, você tem toda uma oportunidade de se repassar. Tinha que ir lá só para viver essa experiência e voltar mais madura, mais consciente das coisas que eu devo fazer, das minhas ações.